Quer aprender a tricotar essa almofada linda aqui? Vem comigo! Olá, eu sou o Urian Carneiro e esse é mais um vídeo do projeto Decor Feito à Mão, que é uma parceria Urian Carneiro, Lau Teixeira e Fios Pinguim. Nesse projeto, todo mês a gente traz ali 2 conteúdos novos voltados para o mundo da decoração handmade. Então, se você quer acessar os conteúdos dos meses anteriores, é só procurar ali no blog da Fios Pinguim. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse mês eu preparei para vocês essa almofada lindona aqui, que é tecida com o fio Nimbus. Ela é em tricô, um tricô bem iniciante, então todo mundo que já sabe fazer ponto meia e ponto tricô vai conseguir executar essa almofada. Eu teci ela com o fio Nimbus, que é esse fio muito gostoso e de uma espessura mais grossinha. Muito boa para tricotar porque ela rende, você tricota bem rapidamente e ela tem essa textura aveludada que fica uma delícia. Esse é um novelo que tem 200 gramas, então eu utilizei um novelo e meio para fazer essa almofada bem grande. Quem for fazer em casa e for fazendo uma peça menor, consegue fazer uma almofada com até mesmo um novelo. E a Lau preparou esse mês aí um trilho de mesa que tá uma graça, muito, muito lindo, em crochê tradicional, tá? Eu vou deixar a foto aqui do ladinho para vocês darem uma olhada. E o link para vocês acessarem a videoaula gratuita eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Quero lembrar também que todo mês a gente prepara esse conteúdo que é gratuito para vocês, com apostila e videoaula, e ainda tem também as 2 receitinhas culinárias que a gente prepara aí com muito carinho. Eu vou deixar o link para vocês acessarem tudo também aqui na descrição do vídeo. E enquanto vocês estiverem tecendo as suas peças e fazendo as receitinhas culinárias, podem ouvir a nossa playlist que a gente seleciona todo mês, mais músicas bem gostosas para vocês ouvirem enquanto fazem as suas manualidades. Então, sem mais enrolações, vamos ao nosso vídeo. Então vamos lá, como material eu vou estar utilizando aqui o fio Nimbus, que é esse novelão bem gostoso aqui, ele vem com 200 gramas e a composição dele é 100% poliéster, com uma tex de 1112. Ele tem 180 metros no novelo, vem um novelo bem grandão, bem gostoso mesmo. Vou trabalhar aqui com a agulha de tricô número 10 milímetros. Eu estou utilizando aqui a circular, mas vocês podem utilizar em casa a agulha reta também, que não tem problema nenhum. Eu gosto da circular, que eu acho mais ergonômico, tá? Mas é opcional. Além da agulha de tricô, vamos usar a agulha de tapeçaria para fazer os arremates e a nossa tesourinha. E para o fechamento da nossa almofada, eu optei dessa vez em utilizar um zíper. Então tem essa opção aqui para vocês colocarem também como fechamento. Quem preferir pode fazer a costura inteira das laterais sem problema nenhum. Mas eu gosto de usar o zíper aqui, porque depois eu consigo acessar o recheio da almofada, né? Para a hora de lavar isso facilita bastante, né? Na hora de secagem, você tira o recheio da almofada e fica bem melhor de fazer a secagem da nossa peça também. E aí vamos precisar de um enchimento, né, de uma almofada, ou você pode confeccionar sua própria almofada ou comprar pronta, de 45 por 45 centímetros, tá? Então a gente vai começar fazendo aqui a montagem dos nossos pontos na agulha. Como eu já falei, eu estou utilizando uma agulha circular, mas vocês podem utilizar a agulha reta sem problema nenhum. Eu vou utilizar aqui a montagem long tail. E a gente faz da seguinte maneira, a gente mede o fio primeiro aqui. Então eu meço aqui, ó, 10 voltas do meu fio em torno da minha agulha. E aí eu tenho a informação de que esse comprimento do meu fio aqui é o suficiente para carregar 10 pontos, né? Então, para eu poder carregar 40 pontos, eu vou pegar essa medida aqui e vou dobrar ela 4 vezes para ter o comprimento mínimo. Aqui no nosso caso, para amostra, eu vou fazer uma amostra menor com vocês, mas vocês aí em casa carregam 40 pontos, tá? Eu vou carregar um pouquinho menos. Então, aí vou fazer aqui, ó, um lacinho corrediço, né? Dobro meu fio e passo ele aqui por dentro, fazendo um lacinho corrediço. Coloco na minha agulha e ajusto esse fio. Então, meu primeiro ponto já está na agulha. Vou carregar aqui mais os 39 pontos, no caso de vocês. Eu aqui vou fazer aqui com 16 pontos, tá? Para fazer uma amostra, mas representando a peça original. Então, um já está na agulha, e aí eu venho carregando os demais. Então, eu faço assim, eu abro meu fio, deixando o pedaço menor, né? Pro lado direito aqui, e abraço com os meus dedos, abrindo aqui um Vzinho, e venho carregando os meus pontos, naquela montagem bem tradicional do tricô, bem simples mesmo. Pronto, eu carreguei 16 pontos, mas como eu falei, vocês aí em casa vão carregar 40, tá? E aí a gente vai começar fazendo aqui uma seção de pontos relevo. Eu tô chamando assim
para poder identificar com vocês. Vou mostrar na peça original primeiro. Então, ó, olhando aqui na nossa peça original, essa parte que tem os altos relevos aqui eu vou chamar de seção relevo. E essa parte de ponto jersey, bem tradicional do tricô, eu vou chamar de seção jersey, tá? Então eu vou explicar as seções para vocês e aí ela é uma sequência de repetições. Vamos observar aqui na lateral da nossa almofada que ela faz uma bordinha também aqui, com pontos relevo ao longo de toda a estrutura dela. Mesmo na seção dos pontos jersey, eu deixei esse relevinho aqui nas laterais também para fazer um detalhe na nossa almofada, tá? Então vamos começar. Então a gente começa fazendo aqui a seção de pontos relevo, tá? Então o que é a seção de pontos relevo? Vão ser 8 carreiras de somente pontos meia, em toda a minha carreira. Então eu venho aqui e trabalho pontos meia. Ponto meia sobre ponto meia, sem segredo nenhum. E ele vai formar aquela seção de relevo que eu mostrei ali para vocês. Essa primeira parte é bem simples mesmo, não tem segredo. Vai ser no direito ponto meia e no avesso ponto meia também. Então essa é a minha primeira carreira, vou estar considerando ele aqui o lado direito. Como eu falei, toda em ponto meia. Quem preferir pode também trabalhar pontos de borda, tá? Tem um esqueminha ali que facilita, que é tecer o primeiro ponto, passar o primeiro ponto sem tecer e tecer o último ponto em tricô. Mas isso é só uma dica de ponto de borda que pode ajudar aí, mas não é necessário, tá? Eu já vou mostrar para vocês ela mais para frente. Então, teci a primeira carreira, toda em ponto meia. Agora aqui no avesso, toda em ponto meia mais uma vez. Então, serão 8 carreiras assim. Essa vai ser a seção de ponto relevo. Então, quando eu falar seção de ponto relevo, é isso. São 8 carreiras de ponto meia. Finalizei aqui minha segunda carreira, toda em ponto meia. E, ó, quando eu faço ponto meia na direita e no avesso, ele cria esse relevinho, que é como se fosse um cordão de tricô, né? É como se fosse um cordão de tricô, mas trabalhado com pontos meia. Então, essa aqui vai ser o esquema da seção relevo que eu falei. Então, viro o meu trabalho, a carreira de número 3 vai ser o quê? Toda em ponto meia também. Eu vou tecer aqui mais 2 carreiras de ponto meia. Para simular essa seção relevo, e aí eu já volto com vocês. Então, olha só, até acabei me empolgando e fiz as 8 carreiras mesmo. Eu ia fazer só 4, eu já fiz as 8 para mostrar bem no exemplo real para vocês. Então, aqui temos 8 carreiras de todos os pontos em meia, tanto no direito como no avesso. E ele forma, então, esse relevinho aqui, que a gente estamos chamando aqui na nossa aula de seção relevo, tá? Seção de pontos relevos. Agora nós vamos entrar na seção jersey. A seção jersey, vocês vão observar que ela é tão simples quanto. A gente vai fazer aqui, ó, agora a carreira do lado direito, mais uma vez, toda em ponto meia. E aí, no avesso, que tem um esqueminha. Então, lado direito, todo em ponto meia. Pronto, aqui está. Então, agora vamos para a carreira número 2 da seção jersey, que seria o lado avesso. No lado avesso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos olhar mais uma vez aqui a nossa peça original. Então, a seção relevo são essas partes aqui onde tem o relevinho. Agora, na seção jersey, ele vai fazer o seguinte. Ele vai fazer a bordinha em relevo, e aí o meio dela em ponto jersey. Quando chegar no outro lado aqui, na outra bordinha, mais uma vez, uma bordinha em ponto relevo. Para que esse relevo aconteça, então os 4 primeiros e os 4 últimos pontos serão tecidos em meia. E os outros 32 pontos aqui do nosso meio serão tecidos em ponto tricô no avesso. Então, os 4 primeiros em meia, vamos fazer juntos, tá? 4 primeiros em meia. 1, 2, 3 e 4. E agora aqui 32 pontos em tricô. No meu caso da amostra aqui vão ser menos, né? Porque é uma amostra menor. Mas aí na casa de vocês vão fazer 32. Então passo o meu fio para frente e teço aqui os 32 pontos em tricô. Pronto, sobraram 4 pontos na agulha. Esses 4, mais uma vez, em meia, para fazer aquela bordinha. Então, mais 4 pontos meia. Terminamos a carreira número 2 da seção jersey.
Então, eu vou virar meu trabalho e a gente já começa a observar a diferença nos pontos aqui. Carreira número 3, carreira número 5, carreira número 7 da seção Jersey vão ser todas elas em ponto meia. Então, as carreiras ímpares, né, que no caso são o lado direito do nosso trabalho, todos os pontos em meia, todos eles. Pronto, finalizamos a carreira número 3, agora para a carreira número 4 e todas as demais carreiras pares, que são o avesso do nosso trabalho. Nós vamos tecer mais uma vez ali 4 pontos meia para fazer aquela barrinha lateral, 32 pontos tricô e 4 pontos meia para fazer a barrinha lateral. Então, a gente começa com 4 tricô. Com 4 meias. Quatro pontos meia, fio para frente, 32 pontos tricô. No meu caso da amostra, aqui menos, mas na peça original de vocês, 32, né? Cheguei nos meus últimos 4 pontos, fio para trás e 4 pontos meia. E aí vai repetir isso, né? Então, as carreiras ímpares, que é a frente do nosso trabalho, vão ser em pontos meia, da 1 até a 7, né? E as carreiras pares serão 4 pontos meia, 32 tricôs, 4 pontos meia. Ó, ele já começa a formar aqui a nossa seção Jersey, né? Aqui na amostra, como eu falei, menorzinho, mas proporcional, pegando a nossa peça original, ele vai formar essas seções aqui, ó, bem largas, né? Então, ó, se a gente observar aqui, estão os 4 pontos meia, os 32 pontos tricô no avesso e meia no direito, que formam a nossa malha Jersey, e os 4 pontos meia aqui. Então, é bem simples de fazer, né? Bem gostosa mesmo. Agora, eu vou adiantar aqui, mas antes eu quero dar a dica do ponto de borda, que eu sei que algumas pessoas vão gostar. Aqui, praticamente, não precisaria desse ponto de borda, porque ele vai ficar essa bordinha bem reta, ó. E aí, pra gente alinhavar depois, costurando as laterais, não tem segredo. Mas eu quero aproveitar e já dar essa dica. A dica aqui pro ponto de borda é, independente da receita, o primeiro ponto eu vou passar sempre em meia sem tecer, e o meu último ponto eu vou tecer sempre em tricô. Então, eu vou mostrar aqui como exemplo. Então, ao invés de eu tecer o primeiro ponto em meia, eu apenas capturo ele com a agulha, como se fosse tecer um ponto e meia, e já transfiro de agulha. Só passei de uma agulha para outra. E aí, teço os outros pontos normalmente, até o penúltimo. Teci meu penúltimo ponto, e o último seria tecido em meia também, pela receita. Mas para a gente fazer o ponto de borda, eu teço o último sempre em tricô. Então, fio para frente e teço meu último ponto em tricô. Vou virar meu trabalho para começar a próxima carreira. Independente da receita, o meu primeiro ponto eu vou passar de uma agulha para outra sem tecer no formato de meia. Passo sem tecer em formato de meia e teço os demais conforme a receita. No nosso caso aqui são mais 3 pontos meia e aí já entro com os pontos tricô. Vou seguir aqui com a minha receita até o meu penúltimo ponto, que daí eu quero mostrar mais uma vez essa dica. Cheguei nos meus últimos 4 pontos, seriam 4 pontos meia, né? Mas para fazer o ponto de borda, meu último ponto, eu teço ele em tricô. Viro meu trabalho, o primeiro ponto eu vou passar em meia sem tecer. Passo em meia sem tecer. E aí teço os demais pontos. E eu já vou mostrar para vocês como é que fica o efeito do ponto de borda. Vou só finalizar essa carreira aqui. Ó, a gente olhando aqui na lateral, ele começa a formar um pontinho de borda, ele forma uma correntinha aqui na lateral. Bem sutil, aqui nesse fio praticamente a gente não observa, né, porque ele tem esse efeito peluciadinho, mas ele forma aqui na lateral uma correntinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com a agulha de crochê. Ó, ao invés de formar somente o carocinho aqui, do nosso ponto meia, aqui nessa lateral ele já começa a formar uma correntinha. Olha só, tá vendo as duas laçadinhas? Então é um detalhe, principalmente quando a gente vai fazer uma manta, por exemplo, que não é o nosso caso, né? Mas já aproveitando para essa dica bônus aí, se você for fazer uma manta, uma peça, um cachecol, por exemplo, é legal aplicar essa técnica
do ponto de borda, que ele vai deixar a tua peça mais alinhadinha e bem acabada nas laterais. Então agora eu vou continuar com a minha peça original aqui, e aí eu volto para mostrar para vocês os arremates. Então aqui está, já teci a minha peça inteira, né, um dos lados da minha peça. Eu repeti aqui então a sequência de pontos meia dos dois lados, de ponto meia e tricô, formando então esses relevos, né, alto relevo, baixo relevo, baixo relevo, por, vamos ver quantas vezes aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes, e finalizei aqui com a parte do alto relevo, né, para formar exatamente essa moldura aqui em torno da nossa almofada. E agora eu vou fazer o arremate e quero aproveitar para mostrar para vocês. Então meu fio está aqui, o arremate é feito pelo lado direito, tá? Então vou deixar o meu fio aqui na agulha e a gente vai fazer da seguinte maneira. Então meu primeiro ponto, eu continuo passando ele sem tecer para fazer o pontinho de borda. Aí eu teço o seguinte em meia, então teço um ponto meia, fiquei com 2 aqui na agulha. Eu vou voltar com a minha agulha da esquerda para a direita e derrubar o primeiro ponto sobre o segundo, ó. Passar por cima dele aqui, ó. Opa, escapou aqui, ó, por cima. Pronto, arrematei um ponto aqui. Vou tecer mais um ponto meia, voltei a ficar com 2 pontos. Pego o segundo e passo, o primeiro e passo por cima do segundo. Fiquei com um novamente, ó, ele vem arrematando os pontos. Teço mais um ponto meia, pego o primeiro e derrubo sobre o segundo. Teço mais um ponto meia, pego o primeiro e derrubo sobre o segundo. Então ele vem fazendo o arremate aqui, ó, dessa maneira, ó. Aqui os pontos já estão saindo arrematados. Então sempre assim, teço um em meia, pego o primeiro e derrubo sobre o segundo. E vou assim até o final. Olha, ele vem fazendo esse arremate aqui. Então eu vou adiantar aqui, vou com a minha carreira até o final. E no último ponto vai ter um detalhezinho que é o ponto de barra. Então eu vou acelerar aqui e já volto com vocês. Ó, tô chegando aqui no meu último ponto. Meu penúltimo ainda é em meia normal. Derrubo o primeiro sobre o segundo. E agora eu cheguei no meu último ponto. Meu último, para ele manter aquele desenho do ponto de barra, eu vou tecer ele em tricô. Então passo meu fio para frente da agulha, teço um tricô e arremato ele também, derrubando o primeiro sobre o segundo. Ó, sobrou um ponto na agulha, dou uma alongadinha aqui, tiro as minhas agulhas e já tenho aqui a minha carreira toda arrematadinha. Aqui o que eu vou fazer agora, deixar uma sobra do fio. Posso deixar até uma sobra grande, que vou usar ela depois para a costura. Então deixo uma sobra aí de uns... Vamos deixar bastante fio ali, 1 metro e pouco mais ou menos de fio. E aí corto. E tiro aqui o meu fio de dentro do ponto, deixando ele em espera, que nós vamos utilizar ele depois para fazer a costura. Então vai fazer agora mais uma peça, deixa eu tirar as agulhas antes. Então vai fazer agora mais uma peça igual a essa. Quem preferir pode fazer o outro lado todo em ponto jersey, que faz esse baixo relevo, ou todo em ponto meia dos dois lados, que faz o alto relevo, como vocês preferirem, tá? Só seguir a mesma quantidade de pontos para ter mais uma peça igual a essa, que vai ser as costas da nossa almofada. Eu vou tecer mais uma peça igual aqui, e aí eu volto para mostrar para vocês os acabamentos. E aí, agora que eu já estou com as minhas duas partes prontas, eu vou fazer a aplicação do zíper. Então, eu venho aqui, posiciono o meu zíper, de uma maneira a deixar uma sobrinha, né, para dentro e uma sobrinha para fora. Aqui sobrou bastante, depois eu vou arrematar esse final do zíper. E vou alinhavar de uma maneira bem simples. Então, peguei aqui uma linha de costura e uma agulha mais fininha e passei ele em fio duplo para facilitar aqui na hora da costura. E vou fazer um alinhavo. Então, começo prendendo o meu fio aqui no zíper. Pronto. E aí eu posiciono o meu zíper aqui, ó, bem na extremidade da minha peça e vou alinhavar. Um alinhavo bem simples, ó. Pego aqui na minha primeira carreira o ponto, então saio lá para trás, aliás, para frente, venho do ladinho aqui, ó, posso vir para trás, né, voltando um ponto para trás do ladinho e volto no meu zíper lá também. Ó, o fiozinho vai se esconder no meio da trama. Tenta deixar isso aqui bem firminho, tá? E aí vai um pontinho pra frente, pegando ali, ó, o zíper, e daí pegando a trama. Aqui.
E cuida para não deixar emborcar esse trabalho e apertar, tá? Faz ele bem naturalzinho. E vem alinhavando. Ó, a costura fica bem escondidinha ali dentro, então não faz mal que seja um fio de outra cor, tá bom? Vem no próximo aqui. E vem alinhavando, ó, não tem segredo. Então eu vou adiantar essa parte aqui, no final só arremata esse fiozinho da costura. E aí sim, depois vamos costurar as laterais da nossa almofada, tá? Primeiro aplica o zíper para facilitar e depois a gente vem costurar os outros 3 lados da nossa almofada. E agora que já estamos aqui com as nossas 2 peças já costuradas aqui com o zíper, ó, eu deixei o zíper bem delicadinho ali dentro quase da trama, para ele ficar bem escondidinho, né? Aí para acessar vai ficar fácil de acessar e bem discreto, né? Inclusive eu coloquei um zíper cinza para ficar bem no mesmo tom. Agora nós vamos costurar aqui as extremidades, né? As outras 3 laterais. A lateral de cima a gente colocou o zíper, então agora a gente vai costurar as 2 laterais do ladinho aqui e essa parte de baixo também. E a costura dele vai ser bem simples, né? Nós vamos alinhavar. Então, ó, meu ponto está aqui nesse último, o finalzinho do fio está aqui. Eu vou aproximar as 2 extremidades e vou alinhavar, pegando uma alcinha do lado de cá e uma alcinha do lado de lá. E vem alinhavando, ó. Bem simples mesmo. Vamos alinhavando e ajustando aí os pontos. Deixa eu ver aqui e aqui. Um pontinho de cá, um pontinho de lá. Bem simples mesmo, bem sem segredo. Aqui não tem truque, nada, não, ó. É só alinhavar mesmo, sem segredo nenhum. Então eu vou adiantar aqui essa parte da peça e aí eu volto para mostrar para vocês a finalização. A sobrinha do fio é só esconder aqui no avesso da trama, né? Também não tem segredo nenhum, tá? Então eu vou alinhavar aqui e já volto para mostrar para vocês a nossa peça finalizada. E aqui está a nossa almofada já finalizada, ela fica uma delícia e fica tudo muito bonitinho, as laterais alinhavadinhas, tudo muito, muito gostoso. E a textura desse fio, gente, é simplesmente uma delícia. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, um beijo e até a próxima.